Graça e paz, irmãos. Irmãos, eu venho aqui relatar algo que aconteceu comigo. Hoje é dia 7/4/2016. Eu saí pela manhã e voltei muito cansada e resolvi tirar um cochilo. E nesse cochilo que eu deitei para me descansar, eu tive um sonho. E esse sonho foi muito real. E nesse sonho, eu via um pastor amigo meu, amigo do meu esposo, juntamente com a sua esposa, que estavam na minha casa. E o pastor estava de terno, sua esposa, e eles estavam se preparando para ir para um casamento. E ali eu relatava um projeto que eu estou fazendo, né? Algo que eu estou fazendo para Deus, e comentava com esse pastor que eu estava fazendo esse projeto e que eu queria a ajuda dele para poder, assim, divulgar esse trabalho, esse projeto que eu estou fazendo. E ele dizia assim: pode deixar que eu vou te ajudar. E nisso eu falava para ele: tá bom, pastor, vai nessa festa, nesse casamento, mas traz algo para mim comer. Mas eu falava brincando para ele, né? Porque aqui em São Paulo é assim: quando a gente não vai numa festa, num casamento, a gente pede para os filhos ou para alguém: ó, traz um pedaço de bolo, traz alguma coisa para mim. E brincava assim com ele. E nisso, irmãos, eu saía da minha casa, e minha casa estava em construção, assim, estava tendo uma reforma, né? Apesar que eu não estou fazendo nenhuma reforma na minha casa, mas no sonho eu estava fazendo uma reforma. E eu olhava para aquele reforma, olhava para aquela construção, eu via cimento, eu via que estava vazando água, e eu olhava para aquilo me chamava atenção, porque eu queria saber de onde que estava saindo água, né? Estava minando água, e a gente precisava de saber aonde que estava o defeito, aonde que estava o problema para poder consertar. E nisso, irmãos, eu pegava e saía da minha casa e já me via em outro lugar, em outra casa, uma casa grande. E nessa casa tinha várias pessoas, e eu olhava na avenida, estava tendo um desfile de exército, né? Tava tendo tipo assim de uma parada, né? De um exército. Eu vi um carro vermelho muito grande, parecendo uma caminhonete muito grande, tipo uma Hilux muito grande, vermelha. E estava tendo assim tipo de uma parada. E eu olhava e eles estavam indo em direção a um lugar que eles tinham que chegar. E eles tinham que chegar nesse lugar para poder cumprir o objetivo deles. Era como se eles tivessem que derrubar uma barreira, eles tinham que chegar naquele lugar, como se eles tivessem que tomar posse daquele lugar. E eu ficava olhando aquele exército passando, aquela comitiva, aquela parada, né, vamos se dizer assim, aquele desfile de exército. E quando eu olhava aquilo, de repente vinha um terremoto e eu começava a tremer tudo, começava a tremer, e eu sentia no sonho tremer tudo. E nisso eu começava a falar: a profecia está se cumprindo, a profecia está se cumprindo, o terremoto global está acontecendo, está se cumprindo. E eu lembrava de várias profecias que eu tenho ouvido, do Dr. David Wood, outros irmãos que têm postado, né, que vai haver um terremoto global. E eu começava a falar isso, eu lembrava disso. E nisso eu ia para dentro dessa casa. Quando eu ia para dentro dessa casa, eu já me via aqui no quintal da minha casa. E no quintal da minha casa, eu tenho um varal, assim, né, para estender roupa. E eu olhava para o céu, irmãos, e eu começava a ver que era a vinda de Jesus já. Quando acontecia esse terremoto, que eu entrava para dentro e começava a tremer tudo, eu olhava para o céu, já era a vinda de Jesus, e começava a iluminar o céu, e eu começava a ver que o céu estava abrindo, e eu começava a ver que era a volta de Jesus, e eu começava a subir. Só que eu subia, irmãos, de forma lenta.
E algo assim me impedia, aquele varal que estava na minha casa impedia, eu ficava tipo que enroscada, ficava com impedimento, e eu comecei a falar, ai Senhor, perdoa meus pecados, perdoa meus pecados, mas ao mesmo tempo eu sabia que não adiantava mais eu falar aquilo, não adiantava mais, irmãos, porque já estava acontecendo, Jesus já estava voltando. E irmãos, e eu fiquei muito assim, acordei assim, com a minha alma chorando, acordei tremendo, assim, foi muito rápido esse sonho, foi à tarde, foi mesmo assim uma visão mesmo, e eu percebi, irmãos, que por mais que nós somos crentes, que oramos, que buscamos a Deus, nós temos falta, nós temos falhas e pequenas coisas vai nos impedir, irmãos. Porque eu via que eu falava, Senhor, perdoa meus pecados, mas não adiantava nada, porque Jesus já estava ali. E eu peguei uma parte particular para mim, irmãos, porque às vezes a gente fica triste com alguns irmãos, fica triste com alguma situação, com quem nos decepciona, com quem faz algo contra nós. E irmãos, nós temos que ter um coração prontos para liberar perdão, porque qualquer coisa pode nos impedir de ver a glória de Deus, de nós subirmos, porque eu começava a subir, mas aqueles varal me impedia. E aquele pastor, irmão, na minha casa, significava que ele estava indo para um casamento, ele estava pronto, ele estava preparado, ele estava indo para o casamento. E essa reforma na minha casa que não tinha, que não tem nenhuma reforma na minha casa, é algo que está faltando, irmãos. Eu creio que é isso que Deus está falando. Então vamos procurar buscar mais, orar mais, ficar mais perto de Jesus, né? Porque Jesus está voltando, vai ser de repente, vai ser no abrir e fechar de olhos, né, irmãos? Não sei o que está para vir aí, porque eu vi esse exército fazendo esse desfile na rua. Eles tinham que chegar num lugar para derrubar uma barreira, eles tinham que chegar ali. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo, mas vamos ficar atentos. Amém? Que Deus abençoe a cada um e vamos orar uns pelos outros. Amém. Que Deus abençoe.